Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores, está começando mais um Todo Ouvidos. Eu quero agradecer a todo mundo que faz parte desse canal, aos mais de 47 mil inscritos, aos membros também que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Se você puder deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar essa entrevista, porque vocês vão ver que a mãe também precisa de respostas. Bom, hoje eu converso com a Tayla Roberta, ela que é mãe da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela veio a óbito aos 10 anos de idade e a mãe busca respostas sobre o que aconteceu com a filha. Ela começou com uma dor no ouvido em um sábado, no domingo a mãe já levou na UPA, disseram que era excesso de cera de ouvido, a mãe cuidou ali com esse tratamento que disseram, só que ela não melhorou até quarta-feira. Então ela já foi, retornou novamente na UPA com uma febre alta e aí fizeram um hemograma, fizeram uma ultrassonografia na barriga, que era onde ela também sentia dor. E aí o médico já encaminhou para um hospital estadual, estatal, que ela vai explicar melhor aqui. E nesse hospital ela fez uma cirurgia de apêndice e foi aí que toda a história e complicações começam. Tayla, seja muito bem-vinda aqui. Eu acredito que antes até de começar o caso em si, todo mundo quer conhecer um pouquinho de quem é Maria Eduarda. Muito obrigada, boa tarde a todos que estão acompanhando o canal, né? Primeiramente, quero agradecer, né, você por dar ouvidos à nossa causa, né, à nossa luta. Assim, a Maria Eduarda, era uma menina, assim, que ela foi desejada, né? Uma menina inteligente, não me dava trabalho na escola, era uma menina saudável, né? E, assim, por ser renda baixa, a gente procura um atendimento público e passa por essas situações que a gente vem passando. E agora a gente tem que lutar para provar, né, o erro que teve e fazer justiça pela vida dela, né? Itália, então me conta até para as pessoas entenderem desde o começo, como é que começou essa dor no ouvido dela em casa no sábado? O que que ela falou para você? Então, a dor de ouvido dela começou num sábado, né, dia 19. No domingo, como a dor persistiu, eu levei ela até o UPA, né, para ter o primeiro atendimento dela. Chegando lá, a médica de plantão não fez nenhum exame adequado para saber se estava infeccionado, só me disse que tinha um excesso de cera no ouvido dela. E passou um dipirona na veia dela para baixar a febre e um remedinho de ouvido, um Cerumin, né? Após isso, voltamos para casa. A dor persistiu segunda, terça. Na quarta-feira, eu tive que retornar com ela ao UPA. Aonde a UPA, a médica pediu um hemograma para saber se atrás daquela cera estava infeccionado o ouvido dela, né? E ficamos por ali. E nesses dias, ela não relatou nenhuma dor abdominal para mim, assim, era somente dor no ouvido e na garganta mesmo, né? Quando saiu o resultado do hemograma, nós entramos na sala da médica. A médica disse para mim que estava sim infeccionado atrás daquela cera e perguntou para ela, falou: "Você tá com mais alguma dor no seu corpo?" Aí ela falou: "Ah, tô com uma dorzinha aqui, né?" De princípio eu achei que fosse até uma dor de cólica menstrual, porque a minha filha ela já era mocinha. Após isso, ela falou: "Ó, vou pedir uma ultrassonografia, né?" Aí eu concordei, né? E fomos lá para o fundo do UPA, aonde lá eles internaram ela e disse que ela só ia fazer a ultrassonografia no outro dia, no estadual. Aí ficamos ali. Como a febre dela persistia e nenhum remédio estava fazendo a febre baixar, os médicos, as enfermeiras me chamaram e falou: "Olha, eu vou te encaminhar lá para o estadual para você ser avaliada por um cirurgião." E assim foi feito. Chegamos lá no Tayla, estadual. você fala de que cidade? Hoje, atualmente, estou em Olímpia, E né? Mas eu sou de a cidade que você recebeu atendimento? Bauru. Bauru. Isso. Aí, chegando lá no hospital, foi feita a internação dela, veio alguns médicos avaliar. E esse cirurgião que foi feita a cirurgia dela, ele só fez um raio-x. Não foi feito nada profundo para saber a causa da dor,
nada, assim. Não foi feita a ultrassonografia, conforme foi solicitada pela médica do UPA, né? E foi levada para o centro cirúrgico, né? Ela deu entrada no centro cirúrgico no dia 23, às 9 da noite, e saiu por volta da meia-noite e meia. Quando saiu, ele me chamou, disse para mim que a apêndice dela estava escondida atrás do útero, foi uma cirurgia difícil, mas tinha ocorrido tudo bem. Aí mandou ela para o quarto e, assim, ela só chorava, chorava de dor quando ela acordava, né? Porque ela ficou à base de Tramal o tempo inteiro ali. Só deram Tramal para ela. Hoje que eu era leiga, né? Não sabia, não entendia de nada. Hoje que eu fui procurar saber, Tramal não era indicado para a idade dela, né? Era acima de 12, ela tinha 10. E aí ela ficou. Na quinta-feira, meia-noite, o caso dela começou a piorar, teve que subir para UTI, né? Porque eles lá, eles não sabiam o que ela tinha, qual era a causa, que a febre dela não abaixava, e ela reclamava de muita dor abdominal, muita mesmo. Eu falava para ela que era por conta que tinha mexido, né, na minha cabeça. Fizeram a minha filha levantar, com menos de 8 horas de cirurgia, ela teve que descer da maca, ir ao banheiro, tomar banho. Toda vez que ela quisesse ir no banheiro, ela tinha que levantar da maca, né, e ir até o banheiro. Quando ela subiu para a UTI, na sexta-feira cedo, o médico me chamou, os médicos me chamou e disse que teria que entubar ela, colocar ela em coma e retornar ela ao centro cirúrgico para entender o que tinha dentro da barriga dela que ela não estava melhorando, né? Eu perguntei para ele mais o motivo. Aí ele falou para mim que o motivo era que poderia ter virado ao contrário o intestino dela, né? Nisso ele poderia ter feito uma tomografia, né? É Para uma ter certeza. tomografia, uma ressonância, alguma coisa, mas não foi feito nada disso. Não foi feito. Ela foi levada ao centro cirúrgico, ela foi reaberta novamente, né? Aonde foi reaberta em vão. Segundo ele, não tinha necessidade de ter aberto ela, porque estava tudo certinho lá, né? Eles E reabriram em que ponto? Não, no mesmo ponto da cirurgia ou não? No mesmo ponto da isso, cirurgia. no mesmo ponto, do umbigo até embaixo, né? E nessa cirurgia ela teve duas paradas cardíacas, né? Na onde a mão veio a necrosar. E quando eu perguntei para o médico por que que a mão dela Mas foi feito cirurgia de apêndice? sim, foi feita Porque cirurgia de apêndice. geralmente não é do lado do Ele abdômen. tentou fazer do lado. Ela tinha a marquinha. Ele disse para mim que ele não achou do lado, por isso que ele teve que abrir. Abriu dois lugares. Sim. E aí Por ela. isso que ele deveria ter feito a ultrassonografia, para ele Sim. saber qual ponto estava, né? E fora que é uma criança de 10 anos, né? Sim. E aí ela teve. Levaram novamente para cirurgia e teve duas Isso. paradas cardíacas. Teve as duas paradas cardíacas. Foi aí que ela começou a piorar de verdade, né? Foi assim, depois que entubou, que tudo começou a descer ladeira abaixo mesmo. Eu perguntei para ele da mão, né? Não o mesmo cirurgião, um outro médico lá da UTI. Ele disse para mim o seguinte: ele me deu duas explicações em datas diferentes. Primeiro, ele disse que a mão necrosou por conta da adrenalina, né? Porque, segundo ele, quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca, tem que ser algo rápido, não pode ficar pensando onde vai introduzir, onde vai colocar e na onde pegou uma veia e por isso necrosou a mão. Passando os dias, eu percebi que os pés também estavam roxeando. Aí ele me falou outra coisa. Aí ele já veio me falar que era por conta da bactéria que ela tinha pegado no centro cirúrgico, né? Que ela também pegou uma bactéria que generalizou da cabeça aos pés. E a segunda cirurgia foi na sexta, né? No sábado, os rins veio paralisar Meu e Deus. teve que começar a hemodiálise. Ela fez 2 dias de hemodiálise, 2 horas no sábado e 3 horas no domingo, e na segunda-feira ela veio a falecer. E Tayla, como é que você tava nisso tudo? Porque foi tudo muito rápido, de uma dor no ouvido para duas cirurgias. Como é que você tava? Assim, eu tava em estado de choque, porque ela era a única menina minha, né? Eu tenho mais dois meninos, ela era a do meio.
Nenhum filho meu precisou passar por internação ou algum tipo de cirurgia, né? Assim, graças a Deus eles são saudáveis. E para mim ali, a todo tempo, ele estava fazendo o melhor para ela. A gente é leiga, né? A gente não tem estudos, então a gente não entende. Então, a minha desconfiança começou mesmo na sexta-feira à tarde, né? Que eu vi o estado que ela estava. Relatei à assistente social, que eu comecei a achar muito estranho ela entrar ali para fazer uma simples avaliação, ele não ter feito o raio-x, ter levado ela para o centro cirúrgico. Minha filha, de repente, entrar andando, ela foi andando. Eu tenho foto com ela dentro da ambulância, do UPA até o estadual. E ela entrar andando, falando, comendo, e de repente ela tá em coma, sem as mãos, sem os pés, sem rins. Então ali eu já comecei a ver que tinha alguma coisa de errado com a minha filha. Eu via que eles cochichavam muito, a todo tempo entrava médico, a todo tempo comecei a achar aquilo lá muito estranho. Eles começaram a permitir várias pessoas entrar na UTI, sendo que não é permitido. Quem tem parente, criança na UTI sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, todo mundo que chegava para visitar ela, eles permitiam entrar. Então, assim, eu comecei a achar aquilo muito estranho, né? E quando a minha filha veio a falecer, foi na onde eu comecei a procurar ajuda, a tentar entender o caso dela, Tayla, se ele poderia ter feito. ela faleceu, você pode dizer a data certinho? Porque foi recente Posso, dia 28 de abril, às 10h05 da manhã. desse ano, né? Tudo muito recente. Amanhã faz um mês, né? E no dia que ela faleceu, eu lembro como se fosse hoje, porque eu tenho essa conversa gravada com a médica, né? Às 8h30 da manhã entrou uma médica. Essa médica, minha filha estava bem. No domingo foi um dia que ela se estabilizou, né? Ela faleceu na segunda. E essa médica entrou e ela dobrou a sedação dela. E eu tenho gravado essa conversa com ela. Eu pergunto para ela, eu falo, isso que você está fazendo não vai prejudicar a minha filha? Ela disse, não, não vai prejudicar. Porque minha filha estava estável no domingo. Estava em estado gravíssimo, porém, estava fora de perigo, assim, naquele momento. E eu perguntei para ela, mas por que você está dobrando a sedação do coma, né? Ela falou que era para o conforto da minha filha. Isso às 8h30. Às 10h05 a minha filha faleceu porque ela teve mais 3 paradas. Meu Deus. E Tayla, o que que era falado para vocês como pais? Porque tem que ter uma explicação. O que que estava acontecendo? O que que era falado para vocês? A bactéria. Bactéria generalizada. Mas antes ela já estava mal. Antes, e era explicado o quê? Então, ó, após a cirurgia, a primeira cirurgia, é, eles não entraram nem com antibiótico para minha filha, né? Hoje que eu tô assim, entrei com uma médica perita para periciar os documentos, porque assim, eu vou entrar na justiça, eu vou tentar, não por indenização, mas pela vida dela mesmo, né? Eu quero que ele seja punido por isso. Então, hoje a gente está periciando os documentos e eu vi que ele não entrou com antibiótico. Como que abre a barriga de uma criança, até de um adulto, e não entra com antibiótico, né? A minha filha ficou só com tramal e dipirona. Toda hora eles davam tramal e dipirona para ela. Então, assim, quando ela veio piorar, até na sexta-feira de tarde, eles não sabiam a causa da minha filha, eles não sabiam o que ela tinha. Tanto é que eles levaram ela para o centro cirúrgico sem necessidade. Nem eles sabiam que era uma sepsia que ela tinha, que era uma bactéria, né? Que provavelmente ela pegou na primeira cirurgia. Eu desconfio que seja. Desconfio e recebi diversas denúncias, né? Que foi furado um órgão dela. Então, é para isso que eu estou lutando hoje, né? Para tentar exumar o corpo e tentar descobrir se realmente foi furado um órgão dela. E Tayla, o que que a sua filha falava para você da dor que ela sentia? Como é que ela estava no hospital? Ela só ficou dopada, assim, a todo tempo ela só dopada. Ela acordava, ela chorava de dor, eu chamava a enfermeira, ou a enfermeira dava dipirona ou a enfermeira dava tramal para ela, para passar a dor, né? E assim, ela só pedia para mim tirar ela dali. Ela falava, mãe, por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que eu tô sofrendo tanto desse jeito? Ela falava. E eu falava para ela, filha, é normal, abriu a sua barriguinha.
Você vai ficar bem, foi pro seu bem. Mas eu nunca imaginei que ia acontecer tudo que aconteceu ali com ela, né? E Tayla, eu acredito que o que te faz estar de pé também é essa revolta, né, de entender o que aconteceu com sua filha. E é, quando você recebeu a notícia de que sua filha já tinha falecido, como é que eles te contaram isso? Então, quando ela faleceu, como eu te disse, ela estava bem, né? No domingo para segunda ela passou bem, só estava com febre. Eu desci para uma amiga minha visitar ela, né? Aí minha amiga subiu, passou 10 minutos, minha amiga desceu. Aí eu falei, nossa, rápido. Ela falou, ai, amiga, é melhor você subir, porque entrou um monte de médico na sala dela. E daí eu subi. Quando eu subi, a assistente social já me segurou, né? Começou a conversar ali comigo e eu percebia que eu queria ir, ela não deixava eu entrar lá. Foi quando essa médica que eu disse que dobrou a dosagem dela veio até mim e falou que ela tinha tido a primeira parada cardíaca, né? Para mim foi difícil, assim, foi muito difícil, né? Porque eu saí, minha filha estava bem, né? Quando eu desci. E aí eles me segurou ali, não deixou eu entrar. Foi quando ela teve a segunda parada. Ela voltou, ela falou para mim me preparar, porque o pulmão dela já estava sangrando, já tinha. Eu não sei falar a palavra, mas no meu entendimento tinha estourado o pulmão dela, creio eu, por conta das massagens, né? E na terceira vez que ela voltou, ela já voltou com a notícia. E Tayla, como é que foi contar para os irmãos dela? Assim, o que mais está sofrendo é o de 9, né? Que eu tenho um de 9, que era o companheiro dela de escola. Então, a minha vida mudou muito nesse mês. Eu mudei de cidade, eu não consegui ficar lá naquela casa. Então, assim, eu enterrei ela na terça-feira. Na quarta, eu já vim para cá, para a cidade da minha família, já e mudei para cá, né? Não consegui. Ele já fui chamada na escola, ele vai ter que passar por Psicólogo. psicóloga, né? Porque ele falou lá na escola que o médico matou a irmã dele. Então, ele tá com isso na cabeça, né? E Tayla, não sei se você chegou a perguntar pro hospital o que que eles falaram pra você, se você buscou resposta com eles. Ele disse que a minha filha teve a bactéria, né? E que foi por isso que ela teve complicações, que só isso que eles mandam para mim, assim, eles nenhum momento chamaram eu lá numa sala, falou, Tayla, olha isso, aquilo, não, entendeu? Até após a morte da minha filha, né? Eu nunca paguei um cemitério para velar alguém da família, até mesmo eu nunca tinha visto isso, né? E quando eu recebi a notícia, eu falei para assistente social, eu falei, mas o que que eu faço agora? Onde que eu vou? Ela, aí você tem que procurar uma funerária e só. Pegou eu, minha mãe, a mala que eu tava no hospital, levou até a catraca do hospital e deixou nós lá fora, assim. E não deu muita assistência para nós, sabe? Em parte psicológica. E eu fiquei muito abalada. Eles mentiram no prontuário, colocaram no prontuário que eu tentei me jogar da varanda, que chamaram segurança, isso foi mentira, isso não aconteceu. Eu me joguei sim no chão, porque é um momento que você acaba de perder uma filha, entendeu? Uma filha que você não esperava, né? Mas eles mentem no prontuário, tem assim, muita coisa ali que eu não consigo entender e o hospital também não faz questão de explicar. Você chegou a falar com uma perita que você disse, o que que ela tá analisando, o que que ela já falou pra você? Sim, ela está analisando, ela está procurando os erros do prontuário, né? O que ela me adiantou é que assim, ó, se ele perfurou o órgão da minha filha, ele não vai colocar no documento. Isso é óbvio, né? Então, por isso que eu quero a exumação do corpo da minha filha. O que ela me adiantou é que o documento que o hospital me enviou está muito bem elaborado, né? Aí agora vai depender do juiz me dar esse benefício de eu poder ter essa resposta se realmente o órgão da minha filha foi perfurado ou não, né? Que é o que eu tenho certeza. Para ser bem sincera, essa resposta eu já tenho no meu coração. Eu sou mãe, né? Eu sei que algo de errado, não sei o que ele fez ali com a minha filha, mas algo de errado teve, né?
Tudo bem, a bactéria pode ter necrosado a mão, pode ter necrosado a mão, mas a situação que ela entrou e a situação que ela ficou não tem explicação, né? Não tem explicação. Então, assim, o que vai me trazer conforto é eu conseguir afastar ele de lá, né? Após a repercussão nas redes sociais, passou em todos os jornais, em rádio, eu recebi muitos relatos, mas muitos mesmo, assim, que chegou a ser assustador para Do mim, porque eu hospital. mesma não esperava. Assim, várias mães me chamou. Algumas mães perdeu filhos na mão do mesmo médico. Tem mães que têm filhos com a orelha necrosada até hoje. Eu tenho fotos. Barriga com uma cirurgia horrível. Tem crianças com sequelas, tem crianças que perderam, né? Os seus filhos. Então, assim, minha filha não é um caso isolado, não foi uma fatalidade só com ela. Vem acontecendo com outras crianças. E o hospital não quer dar ouvido a essas mães, a nós, entendeu? E isso que é complicado. Então, o que vai me confortar é eu conseguir afastar ele lá para ninguém passar o que eu tô passando. Entendeu? O que eu tô passando, gente, eu não desejo para nenhuma mãe, para nenhum pior ser humano, né? Então, assim, eu quero lutar, sim, para que ele seja punido. E Tyler, eu vi que você tem uma vaquinha também, né, para ajudar com relação ao advogado, se eu não me engano, R$ 3.000. E eu até quero que você aproveite esse momento, eu vou deixar o link da vaquinha na descrição, para falar para as pessoas ajudarem também. Sim, então a vaquinha, eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Graças a Deus, pessoas de bom coração que estão ali, que me apoiam. Se precisar compartilhar, elas me ajudam. Quando aconteceu dos gastos, né? Os primeiros advogados que eu tive contato veio com gastos absurdos, de 20, 30 mil reais, né? E aquilo me assustou, né? Quando eu arrumei esse advogado e ele me explicou que quem é renda baixa consegue benefícios de exumação que não tenha custos, né, etc. e tal. Quando surgiu a vaquinha, eu arrumei esse advogado, essa médica cobrou R$ 1.000 para avaliar os prontuário, né? As mães do grupo se reuniram, todas me ajudaram, consegui pagar. E perguntei para ele, e a sua parte? Você recebe numa futura indenização? Ele disse que não, que seria 2 salários mínimos. Aí a forma que eu encontrei foi de abrir a vaquinha, né? Para mim conseguir esse valor de início, para mim conseguir pagar esse advogado, né? Atualmente eu estou sem trabalhar, cuido dos meus dois pequenos, então para mim é um pouco difícil esses valores. Então por isso que eu abri a vaquinha para o pessoal conseguir me ajudar com o valor que tiver no alcance, né? Qualquer valor é ajuda, né? E, não, com certeza, eu vou até deixar o link da vaquinha para as pessoas Obrigada. ajudar. É o pai dela? Sim, é pai. Como é que ele ficou? Ele tá passando por psicólogo também, né? O pai dela encontra-se preso, né? Ele tá numa penitenciária. Para ele lá foi muito mais difícil, não liberaram ele para ele se despedir dela, né? E assim, ele tá lá, ele tá passando por psicólogo, tá à base de remédios, anda dopado. Para ele tá sendo mais difícil do que até para mim, né? E Tyler, eu não sei se eu posso perguntar por que que ele foi preso. Não sei se você O prefere. dele, o dele foi tráfico. Uhum. E você tá perto da sua família te ajuda? Sim, eu vim perto da minha tia, né? Que pelo menos eu não fico sozinha, né? Eu saí do apartamento quando eu comprei o apartamento, eu estava grávida dela, então ela foi criada lá. Então, assim, eu tentei lá ficar uma noite e não consegui, dormir na sala e não quis voltar mais. Hoje eu coloquei até à venda o apartamento. E Tyler, o que que você, talvez, em mais uma oportunidade com sua filha, o que você gostaria de ter dito para ela? Perdão, né? Porque hoje eu vejo, talvez se eu tivesse levado a minha filha embora, que nem eu quis ter levado lá no UPA mesmo, eu não queria esperar o resultado do hemograma, né? Passou pela minha cabeça ir embora porque foi no horário de aula dos meus outros meninos, né? Então não tinha quem buscasse. Então, por algum momento, quase eu fui embora, né? E ela me pediu, antes dela ser entubada, ela falou: por favor, mãe, leve eu para casa, né? E então eu pediria perdão com certeza com ela, porque
talvez se eu tivesse levado a minha filha embora, talvez minha filha estaria comigo. Ou talvez se alguma mãe que passou por isso tivesse feito o que eu estou fazendo, minha filha também estaria comigo. Então eu só tenho que pedir perdão para ela, porque minha filha ela foi desejada, né? Dos três filhos meus, ela foi a única filha desejada, né? Então, assim, eu nunca vou perdoar esse médico, né? O hospital pode falar que ele não teve erro, que nada para mim vai justificar o que fizeram com ela ali dentro. E tá, e lá no processo do luto é comum muitas mães se colocarem em culpa. Mas eu quero que saiba que você fez o que estava dentro do seu possível, você levou rapidamente no hospital. No dia seguinte, que ela continuou com a dor no ouvido, você já levou, retornou, foi no hospital, buscou exames, você fez tudo o que você pôde ao seu alcance e ainda está fazendo porque você precisa dessas respostas para entender tudo o que aconteceu. A dor de perder um filho, ela dura a vida, né? Ela não é uma doença para curar, né? Você pode ressignificar e você está até se ressignificando nessa luta também que pode ajudar outras pessoas não passarem por essa situação, outras crianças, adultos Sim. também, né? Mas quero que você saiba que você fez tudo dentro do seu possível e Maria Eduarda está em ti, está nessa luta também, está iluminando essa justiça também por salvar outras pessoas. Esperamos que você tenha a resposta o mais breve possível, porque não vai trazer ela de volta, mas a resposta te dá um pouco do que aconteceu com ela, né? É seu direito ter Sim. isso, né? Todo mundo tem esse direito de entender. E eu quero te agradecer por vir aqui contar um pouquinho da Maria Eduarda, porque tá muito recente tudo isso, né? Então não é fácil ficar Uhum. contando o tempo todo, porque é reabrir uma ferida que tá ali ainda, né? Então, Sim. se as pessoas puderem ajudar também a Tayla, eu vou deixar o Instagram dela aqui também, se quiser mandar uma mensagem de apoio para ela, pode mandar nos comentários aqui, mas se quiser ir lá no Instagram dela, tem a história lá também. E Tayla, muito obrigada por esse tempinho. E eu desejo que você tenha respostas o mais breve possível e justiça pela Duda, viu? Eu creio que eu vou fazer. Eu creio que nenhuma mãe vai passar o que eu estou passando hoje, né? Como muitas mães não estão passando, muitas mães estão indo lá e tudo para esse médico é pence, né? Então, hoje as mães, como a minha história viralizou muito, né? Graças a Deus, as mães já estão bem espertas, né? Então, assim, creio eu que a parte leiga que eu tinha, eu consegui ajudar outras que eram leigas e hoje sabe o seu direito de chegar e pedir realmente um exame, uma tomografia, que é nosso direito. E até um E eu médico agradeço. que atenda, né? Com certeza, porque os exames podem dar certeza do médico, né? A experiência dá muito ouvidos, mas o exame dá a imagem, né? Se a gente tem a tecnologia, Hum, o certo é usar. E Tayla, eu vou estar acompanhando o caso contigo e para as pessoas também que quiserem ir lá no Instagram dela novamente. E Tayla, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, tá? Deus abençoe a todos que eu teve paciência de ouvir minha história, todos que me ajudam a compartilhar, porque o compartilhamento faz alcançar mais pessoas, mais mães. E eu só tenho a gratidão por esse momento, por você me ouvir, me dar ouvidos, né? Eu só tenho a agradecer mesmo.